estamos no ar. Um, dois, três, hoje quem será a bola da vez? TalkCast, estamos no ar. Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Um, dois, três, hoje quem será a bola da vez? Seja muito bem-vindo a mais um TalkCast. Já prepara a pipoca e o refrigerante, que hoje tem história pra criar um filme, né? Uma série no TalkCast Flix, né? Porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui no TalkCast, né? Uma mulher que carrega simplesmente 4 décadas, é isso mesmo, com 40 anos de experiência no mercado de seguros, né? Ela começou a trajetória lá em 1986, né? E construiu uma carreira dentro de uma multinacional, né? Onde atuou por 19 anos. Ela iniciou como analista e findou a sua carreira lá como coordenadora, né? No cargo de coordenação. Depois de passar por uma reestruturação na empresa onde ela trabalhava, ela decidiu fazer algo que muitos sonham, mas poucos, né, têm coragem de tirar o sonho lá da gaveta, do papel, e colocar em prática, né? Mesmo em um mercado que é muito competitivo aqui em São Paulo, né, onde tem muitos corretores, né, ela resolveu apostar na sua própria experiência, conquistar a sua SUSEP, né, SUSEP, e em 2025 iniciou oficialmente sua jornada como corretora autônoma, né? Fundando a Cacor Seguros. Hoje o meu bate-papo é com ela. Kátia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer, tudo bom? Tudo bem. E a viagem para cá foi tranquila? Foi super tranquila, um pouco chuvoso, né? Porque São choveu Paulo? São Paulo, terra da garoa, mas foi tranquila. E a família, como é que tá? A família tá bem, graças a Deus, todos caminhados, meu marido trabalhando, meu filho também. Tá tudo bem, graças a Deus. O filhão vinha hoje, né? Ele vinha, mas desistiu na última hora, ele resolveu ficar em casa, cuidando da avó dele. Ah, então tá certo, né? Mas e aí, Kátia? Conta pra mim, né, e pro público do Talk, né? Você começou lá em 1986, né? Isso. O setor era bem diferente do que a gente vê hoje. Sim, sim. Lá antigamente era tudo muito manual, né? Aham. Em 1986 eu comecei trabalhando numa seguradora, que hoje já mudou de nome. Na época era Paulista de Seguros, hoje já está como Yellow, que é Aham. uma das minhas parceiras na corretora. Comecei lá como cobrança, trabalhando no setor de cobrança, mas era tudo muito manual, com a ajuda do meu irmão, que trabalhava já lá, então eu não tinha experiência nenhuma no mercado nenhum, Aham. e acabei sendo mordida pela formiguinha do seguro. E aí, depois de lá, eu saí, fui para uma outra seguradora, também grande, e aí eu me casei, e aí eu fiquei um tempo parada, né? Uhum. Fora do mercado. E aí, quando eu voltei para a corretora. Aí já é um outro papel. Mas essa mesma corretora paulista, né? Não, a Paulista de Seguros, ela é uma seguradora. Seguradora. Isso. Tá. O papel da seguradora é onde ele garante a cobertura do seguro, né? E o corretor, ele é um intermediário. Então, hoje, o meu papel é ser intermediária entre o cliente e a seguradora. Então, basicamente, o que acontece? Na época, quando eu fui para a corretora, eu comecei com corretores pequenos, e aí depois é que eu fui para a multinacional, que é onde eu fiquei 19 anos trabalhando. No caso, só para eu entender, Uhum. se o cliente bater o carro, ele liga para a seguradora ou entra em contato com você? Só para eu entender, com o corretor ali. Basicamente, o segurado ele pode ligar, ele tem o livre-arbítrio de ligar direto para a central da seguradora e fazer tudo. Mas normalmente o corretor ele deve dar o auxílio ao cliente. Então, eu prefiro que o segurado entre em contato comigo para eu dar o auxílio para ele. Tipo, mandar
saber se está tudo bem primeiro, né? Porque a Uhum. gente precisa se preocupar com o cliente. Depois eu preciso saber orientá-lo como solicitar um guincho, levar para uma oficina, aí saber qual a oficina que ele levou o carro para o conserto, e eu ficar intermediando entre a seguradora e a oficina para saber quando que realmente vai ficar pronto o carro, se vai atrasar as peças. Então, tudo isso eu tenho que estar orientando e deixando o segurado avisado, né? Orientado. Se atrasar uma peça, eu tenho que informar para ele por que está atrasando, se é falta a peça está em falta na montadora, se está em falta no mercado, se a oficina está enrolando o serviço. Então, é isso que é o papel do corretor. Uhum. Então, entendendo que o corretor tem esse envolvimento com todo o processo, né, entre o cliente e a seguradora, né? Sim. Hoje a gente está na era digital, hoje é tudo muito mais fácil. É o WhatsApp, até por ligação para WhatsApp a gente consegue fazer, não precisa nem pôr Sim. crédito na linha, então hoje é tudo muito mais fácil. Mas naquela época, como que era o desafio? Que não tinha WhatsApp, internet, eu acho que nem tinha no Brasil, acredito. Não, era bem complicado. Naquela época era muito difícil, porque o que acontece? Naquela época era tudo papel. Isso, era tudo muito papel, né? Mas você Então, usava caneta ou era máquina de datilografar? olha, já tinha aquele computador que era O brancão lá, né? O fundo o branco. branco, que as letrinhas era tudo verdinha, sabe? Sei. Era uma coisa que eu acho que chamam de DOS, né? Era sistema DOS. Sistema 2. Então era tudo muito um papel, né? Então, por exemplo, no caso de um sinistro naquela época, o segurado ele tinha que levar toda a documentação lá na seguradora ou no corretor e o corretor protocolar dentro da seguradora. O segurado esquecia de pagar um recibo. Aí ele ia lá no corretor ou então ele ia na seguradora e o recibo era feito manual, não tinha nada digital. Aí você ia na boca do caixa, o segurado pagava em dinheiro ou em cheque, aí dava lá no caixinha lá da seguradora e aí autenticava com aquelas máquinas e depois tinha que entregar o recibo para o segurado. Então, assim, era muito estranho agora, Aham. na nossa época, era tudo muito estranho Era. agora, Olhando entendeu? hoje como Olhando- que era, você fala, caramba, bizarro, né? Exatamente, exatamente. Você tinha aquelas pilhas De papel, de papel e hoje você não vê nada de papel. tudo no computador, Tudo no computador. tudo digital ali. Exatamente. É muito assim, ver passar esse filme, sabe? É muito gratificante, porque tudo que eu aprendi foi lá em 86 e eu fui só construindo conhecimentos. Uhum. O legal que eu vejo tudo isso é que você, como um profissional, consegue ter uma bagagem assim imensa de conhecimento dentro deste nicho, porque você pegou uma época, trazendo para o público entender, uma época dos dinossauros, por exemplo, que tipo, era tudo no Ex- papel ali, e hoje, na época digital, hoje tem muitos corretores entrando, né, nesse nicho, começando a atuar agora, Sim. mas não imagina como que era naquela época. Não, ninguém imagina. É muito engraçado porque, assim, eu não sei se eu posso já falar, né? Mas, assim, nessa última empresa que eu trabalhei com muitos jovens. Aham. Então, assim, eu falava para eles, eu chegava a comentar, falava, quando eu comecei era tudo manual, era tudo muito estranho, vocês não iam ter nem. Porque muitos reclamam hoje, porque esse sistema não funciona, porque isso Aham. não funciona. Mas as pessoas não viveram lá, sabe, lá atrás, no papel. Era muito engraçado, porque se você, por exemplo, você fosse quitar uma apólice, né? Uhum. Uma parcela da apólice. Naquela época, a gente ia ter que ir lá naquele arquivo, sabe? Aquele arquivo monstruoso, procurar a apólice do segurado,
carimbar e escrever a data do pagamento. Hoje, o que você faz? Você não faz nada. Você não tem, você só registra no sistema lá. Você entra no sistema, entra no segurado e registra lá, digita a data do pagamento. Só. Então, assim, é muito engraçado, é muito bizarro mesmo. E o que você trouxe hoje, um ponto interessante também do público mais jovem, né? Que nem foi feita uma pesquisa e foi aplicada uma prova para os jovens dessa geração e para os jovens mais velhos de uma geração anterior. E sempre que durante a história da humanidade, sempre a Sim. próxima geração ela é um pouco mais inteligente do que a anterior. E por isso que o mundo está cada vez mais desenvolvido. Essa é a primeira vez que a geração atual, em questão de QI, está inferior a antes. Nossa. Você vê como que é? É. Mas eu entendo isso por conta da facilidade que hoje a inteligência artificial Por exemplo, o ChatGPT, ele pensa por muito analista. Sim. Ele pega uma planilha, ele pega um documento, ele joga, pede pro chat analisar, só que o chat ele usa lógica. E eu imagino que você, lá naquela época, não existia, nem sonhava em chat. Tinha que olhar bem os dados, bater número por número, olhar direitinho, conferir ali se o documento tá certinho, para não mandar nada errado. Então, a atenção tinha que ser muito maior. Muito, muito. É que nem você conferir uma apólice, né? Por exemplo, quando você recebe, você faz a proposta, primeiro em tudo, né? Você começa com a cotação. Aí, cotação... A cotação é a primeira parte do processo. É a primeira parte do processo, é a primeira parte. Tá. Aí você negocia com o cliente, aí você fecha e faz a proposta, né? Aí, através da proposta, é o que realmente a seguradora vai emitir. Uhum. Aí emitiu a apólice. Para você ter a certeza que a seguradora emitiu a apólice corretamente, você tem que conferir todos os dados. Então, você entra lá, você abre, você confere. Para conferir, isso daí é um papel de um analista. Então, você tem que dar todos os dados perfeitos, iguais ao que está na apólice. Uhum. Se tiver alguma coisa de diferente, você tem que comunicar a seguradora para ela fazer um endosso, que é é uma retificação na apólice, entendeu? Então, é um papel, assim, dentro do contexto de seguros, todos os papéis, vamos se dizer, todos os cargos, né? São muito importantes, desde a parte do vendedor, que é a parte da cotação e da proposta, tem que ser muito técnico, tem que saber realmente explicar o que está cobrindo, o que não vai cobrir, principalmente o que não vai cobrir. Porque hoje a maioria das pessoas, elas acham que assim, eu comprei um seguro e tudo cobre, mas nem tudo cobre. Então, se você não contratou, não cobre. Não cobre. Aí você iniciou a sua carreira dentro deste mercado de seguros como analista e chegou até o cargo de coordenação. Olhando hoje para a sua trajetória, olhando hoje lá atrás no seu pensamento aí, por todos os desafios que você passou para chegar de analista até o cargo de coordenação, quais os desafios que você encontrou, como você superou e como que foi para você esse crescimento durante essa época que você... Olha, Thiago, eu vou falar para você que não foi fácil. Trabalhar numa multinacional exige você tem que passar por muitos obstáculos. E eu vou dizer para você que, assim, muita pressão, metas que você tem que cumprir. E, para isso, você tem que ter muita resiliência. Então, de analista para técnico já foi difícil, porque é bem complicado. Aí, passando de técnico para coordenação, eu acho que foi um papel mais complicado para mim. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não, vamos se dizer assim, eu não sabia delegar. Eu tive que aprender a delegar funções.
E tipo assim, você vai fazer, faz isso para mim. Aí a pessoa, daqui a pouco eu faço. Você sabe que aquilo é urgente, eu ia lá e fazia. É. Então, isso daí é muito, na parte de coordenação, para mim, foi muito complicado. Vou dizer que sair da empresa como coordenação com um dever cumprido, porque eu aprendi muito com as pessoas, aprendi muito com os meus gestores e eles me ensinaram bastante coisa. Mas, assim, o que eu deixei de legado para minha equipe foi que conhecimento a gente tem para nós e que a gente não custa nada a gente passar para as pessoas, porque uma coisa que ninguém vai tirar de você é o conhecimento. Então, hoje, eu digo que tudo que eu aprendi, eu estou usando na Cacor. Comigo mesmo eu não tendo ninguém trabalhando comigo, mas, assim, eu uso comigo mesmo, sabe? É muito estranho, mas é legal. Aí você agora trouxe falou agora que você hoje aplica esse conhecimento na Cacor, né? Que é um conhecimento que você adquiriu durante todo esse tempo, né? Aí eu quero perguntar para você agora o quê? Você vinha de uma carreira, assim, sensacional, cresceu, tipo, no gráfico você foi subindo de Sim. posição, conhecimento e tudo mais. O que te encorajou a tirar aquele sonho antigo, aquele desejo de ter o próprio negócio, de empreender da gaveta e falar, agora é o meu momento, agora eu vou arregaçar a manga, deixou o medo de lado, tomou a coragem, pegou a rédea ali e decidiu montar o seu próprio negócio, abrir a Cacor. Como que foi para você isso? Olha, Respira. não foi fácil, não foi. Porque mesmo eu saindo, sendo desligada da multinacional, eu pensei muito em colocar em planos. A minha ideia era trabalhar paralelo, tanto CLT quanto com a corretora, com a Cacor. Porém, eu tenho minha mãe que tem um problema de saúde, problema cognitivo. Então, nessas idas e vindas de fazer entrevista e não aceitar o salário, que hoje o mercado... Eu sabia que eu não ia ganhar o mesmo salário que eu ganhava na outra empresa. Mas, assim, a minha mãe passou mal, precisou ficar internada, e aí caiu a ficha. Eu falei assim, será que a empresa que eu entrar hoje, que eu começar a trabalhar, vai entender o meu problema pessoal? Porque eu assumi a responsabilidade de tomar conta da minha mãe. Apesar de ter o suporte dos meus irmãos, mas assim, eu assumi essa responsabilidade. Vocês são em quantos irmãos? É eu e mais dois. Você Aí é a tem mais velha, eu sou a caçula. a caçula. E a minha irmã mora na Praia Grande e o meu irmão mora em Fortaleza. Então, assim, ajuda, o suporte eu tenho mais da minha irmã quando ela pode subir, né? Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, uma cuidadora, com a minha mãe. Mas, assim, mesmo assim, quando passa mal, tem que socorrer. E quem tem que estar lá é o responsável. Então, eu falei assim, não vai dar certo. A empresa não vai... E eu entendo o lado da empresa, entendeu? Eu entendo o CNPJ. Tipo, a pessoa entrou agora, vai ter que se ausentar, ficar... Não vai dar certo. Aí foi aonde eu falei assim, conversei com meu marido, conversei com meu filho, falei, eu vou colocar em prática. Eu sei que vai ser desafiador, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou colocar em prática. E foi devagarzinho. E eu acho que hoje eu vou dizer para você que foi a melhor opção, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida, foi essa, de trabalhar. Eu já deveria ter feito isso antes, entendeu? Eu já deveria ter feito isso antes, ter tirado esse sonho,
essa minha vontade de trabalhar por conta antes, não ter esperado tanto. E eu tô gostando. Eu entendo, olhando hoje para o mercado, né? Hoje não é igual antigamente. Antigamente, o mercado era muito competitivo, ainda mais pelo fato para as mulheres, né? As mulheres hoje estão avançando e ganhando um espaço relevante dentro do ambiente corporativo e tudo mais. Sim. Aí eu pergunto para você, dentro da sua casa, do seu lar, como que era o apoio vindo do seu marido, do seu filho? Você sentiu acolhida nesse sentido? Que tem muitas mulheres que, além dela lidar com um problema externo, ela ainda tem que lidar com um problema interno. Porque eu falo isso, por exemplo, da minha mãe. Eu vejo dentro de casa. A minha mãe, ela sempre trabalhou. Só que ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava pro patrão, no horário comercial, e chegava em casa, já tinha outro emprego, que ela tinha que lavar, passar, cozinhar, esfregar, e não tinha ninguém para ajudar, que a gente era pequeno. O meu pai, eu amo meu pai, ele é uma excelente pessoa, mas nesse quesito ele não dava não ajudava. Porque ele também trabalhava muito para poder o sustento ser um pouco melhor, né? Ele fazia hora extra e tudo mais. Então eu via como que era a luta dela. E você tem a sua mãe, o seu filho, o seu esposo. Dentro da sua casa, o seu esposo, a sua família te ajudou com essa decisão, te acolheu? Sim, sim. O meu marido, ele entendeu, né? Ele viu que realmente não ia dar certo eu trabalhar fora e, na verdade, se eu trabalhasse fora e tivesse a corretora e ainda tivesse que cuidar da minha mãe, eu teria 3 empregos, três, funções três ali. funções e não ia dar conta de nenhuma das 3. Aham. E ainda ter que cuidar da casa, né? A quarta. Então ia ser muito difícil. Mas então, assim, o meu marido me acolheu. O meu filho hoje, ele não mora comigo. Ele tem a vida dele, ele se formou, né? Então, hoje ele mora... Ele é filho único? Filho único. Hoje ele mora no Pará. Então, ele trabalha lá, trabalha por lá e aí ele não mora. Então, ele vem a cada 2 meses, ele fica 10 dias em casa e aí depois ele volta para o serviço dele. Deve doer seu coração quando ele volta para cá, para assim, Não né? mais, não mais, Tá mais porque assim, acostumada? porque ele foi embora para estudar, né? E foi onde eu sofri bastante. Aí eu te falo que sofri bastante. Quando ele foi embora, para estudar, né? Que ele foi para o Paraná estudar, fez a faculdade dele lá. Ele é engenheiro civil. Então, nessa época foi difícil. Mas, assim, confesso para você que foi só durante 6 meses. Depois de 6 meses, eu já não chorava mais dele ir embora. Eu sabia que eu tinha criado meu filho para o mundo. Você tinha feito um bom trabalho, né? Exatamente. Então, assim, eu não tinha esse problema de... Mas os 6 primeiros meses foi difícil. Então, assim, eu tive o acolhimento, voltando, né? Eu tive o acolhimento, sim, do meu filho. Hoje ele até me ajuda com algumas coisas, ele me dá sugestões, ele briga, puxa minha orelha. Às vezes, quando eu tento ficar mole, me esmorecer, procrastinar alguma coisa, aí ele fala, não, pode levantar, pode fazer. Então, ele briga comigo, mesmo ele estando longe, ele briga comigo. Mas, assim, é uma coisa que eu sei que é pro meu bem, né? E em relação ao meu marido em casa, ele me ajuda bastante, principalmente com a minha mãe. Então, a cuidadora, ela tem o horário dela de trabalho, aí depois, à noite, o meu marido me ajuda bastante. Então, assim, eu tenho bastante suporte, tanto do meu marido, quanto do meu filho. Dos meus irmãos também eu tenho bastante suporte. Meu irmão esteve aqui faz pouco tempo para visitar a minha mãe. Então, assim, ele viu que a doença que ela tem não tem cura, né? E a cada vez que o meu irmão vem, ela tá um pouquinho pior. Mas, assim, a gente sabe, né? Que isso é a vida,
É o fim, é o que a gente... É o ciclo, né? É o ciclo, É o ciclo. exatamente. É o ciclo que a gente tem. E eu peguei essa responsabilidade, essa função, e eu falei, eu vou até o fim. Ah, legal. Então, este é o momento família. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, mandasse aquele recado pro seu filhão, expressasse para ele o orgulho que você tem dele, pro seu marido. Vai lá, faça suas homenagens. Eu agradeço muito a você, Lucimar, meu marido, que estamos juntos, né? Já fazem quase 37 anos. Então, são só 30 de casados, vamos fazer. Eu agradeço muito pelo seu apoio, pelo seu suporte, mesmo a gente tendo as nossas brigas, mas assim, eu acho que é importante. Nada na vida da gente é por acaso, né? E você, Gabriel, muito obrigada por tudo. Eu sei que você é um filho de ouro. Você nunca me deixou na mão. Você nunca me deixou triste. Nunca me fez nada. Nunca, como eu posso te dizer, nunca fez nada de errado para que eu ficasse triste. Então, muito obrigado por tudo, viu? É isso aí, Gabriel. Responsabilidade, hein? Agora, Kátia, voltando aqui para falar agora um pouco sobre a Cacor, né? Eu gostaria de saber contigo agora quais os principais ou quais os serviços, no geral mesmo, que a Cacor oferece. Qual a solução que a Cacor traz ali para o seu cliente? A Cacor, ela foi criada com muito amor e com muito carinho. O nome já fala, né? Hã? Cor. É, exatamente. É, ela foi criada com muito amor, com muito carinho. E assim, o que eu ofereço, o que a Cacor oferece para os clientes? Transparência, que eu acho que é o importante. Eu não vendo e largo o cliente. Eu gosto de dar suporte, eu sou bem transparente no que eu vendo, eu sou bem transparente do que é colocado, do que é orientado, as minhas sugestões, as cotações que são feitas, elas são dentro do que realmente o mercado oferece e o que o mercado precisa, dar suporte ao cliente. Então, o que eu posso te dizer? A Cacor hoje, ela está começando, ela está engatinhando. E hoje eu digo que o pouco dos clientes que eu tenho, eles estão sendo muito bem assistidos. Graças a Deus. Isso, e isso não é porque eu estou aqui, nossa presença está no programa, que a gente vai, não é demagogia, mas pelo o tempo que eu te conheço, eu vejo que você é uma pessoa bem atenciosa mesmo. Sim. E, por exemplo, e eu não sou, por exemplo, o seu cliente na Cacor, e sempre que eu preciso da Kátia para tirar uma dúvida, uma informação, você sempre está ali de prontidão, faz aquele atendimento, rápido na resposta, atende com muito carinho, aí eu penso, poxa, imagina o atendimento que ela deve trazer para o cliente dela, Sim, né? sim. Eu tive um segurado assim, o segurado, ele só vai conhecer mesmo a Cacor, o serviço da Cacor, o serviço que a Cacor presta, quando ele tem um sinistro. E eu tive um segurado que ele teve um sinistro logo que ele contratou. Eu trouxe ele de uma outra corretora. Uhum. Por quê? Porque ele não tinha sido bem atendido pela outra corretora. Então, assim, quando ele mandou mensagem, quando eu mandei a mensagem para ele apresentando a minha cotação, ele já fez a pergunta: mas você não é da corretora X? Eu falei: não sou. Ele falou assim: não, porque se for, eu já nem vou dar conversa com você. Eu falei assim: não, eu não sou, eu sou outra corretora. Aí ele deu atenção, nós negociamos, fechamos o seguro. Foi assim, questão de 2 meses que eu fechei o seguro, ele teve um sinistro.
E aí eu dei todo o atendimento para ele. Ele falou assim: jamais que a outra corretora iria fazer esse papel que você fez. O cartão dele, que é feito os débitos do pagamento, venceu. E aí a seguradora mandou um e-mail, porque a seguradora notifica tanto o segurado quanto o corretor. Mandou um e-mail para ele, mandou um e-mail para mim dizendo que o cartão dele estava vencido. E aí eu peguei e mandei mensagem para ele. Eu falei assim: olha, o seu cartão venceu e precisamos alterar lá na pólice. Ele falou assim: nossa, eu nem sabia que tinha vencido o meu cartão. Ai, desculpa, eu vou te passar os dados do novo cartão. E aí, depois que ele falou assim: olha, a sua atenção é muito em relação aos clientes. Então, isso daí me deixa muito assim satisfeita com o meu atendimento. E é isso que eu falo: é a transparência. É você estar fazendo o papel do outro lado. Da mesma forma que eu gostaria de ser atendida dessa forma, é o que eu passo para o meu cliente. É o mesmo atendimento. Legal. Igual essa garrafa com essa água aqui, ó, clara e transparente, assim é a Cacor. Exatamente. Transparente com seus clientes. Exatamente. Você falou sobre sinistros. Tem pessoas que são muito leigas. Explica para o público do Talkcast, para quem ainda não sabe o que é um sinistro. O sinistro, na verdade, o que é? É, por exemplo, eu vou fazer o papel, vou dar o exemplo de um carro. Você está dirigindo e bateu o carro. Isto é chamado de sinistro. Então, você colidiu. Ou então você saiu com o seu veículo e o seu carro foi roubado. Deixou estacionado no estacionamento do shopping e foi roubado, foi furtado. Porque tem a diferença do roubo e do furto. O roubo é quando você está presente, você vê a pessoa, né? E o furto é quando você não está presente, você não sabe quem foi que levou o seu bem. Então, aí, na verdade, o que acontece? Isso é o sinistro. A pessoa ela vai entrar em contato com o corretor e vai vai informar: olha, eu estava em tal lugar, o meu carro estava estacionado, ou então eu estava dirigindo, colidi com tal veículo, ou então bateram no meu carro e a pessoa que bateu não tem seguro, como que eu faço? É esse o papel do corretor. A partir daí, ele tem o conhecimento do sinistro, o que ele vai fazer? Ele vai orientar o cliente. Vou dar outro exemplo. Residência. Teve um vazamento, a sua caixa d'água vazou, né? Se rompeu, molhou tua casa. Isso é um sinistro. Então, você perdeu objetos, você perdeu bens, você perdeu documentos. Então, fazendo o seguro de residência, você tem essa cobertura. A mesma coisa se um ladrão, você não está em casa, o ladrão entrou, roubou os seus bens, você também tem a cobertura. Isso é um sinistro. Celular. Celular, vamos supor, você está com o seu celular, caiu, quebrou, você tem um seguro, isso é um sinistro. Aí você vai acionar a seguradora. Você está numa balada, deixou seu celular em cima da mesa, aí veio aquele mão leve e levou. É um sinistro. Aí você vai acionar a seguradora. Tem vários, de vários. Como assim? Eu estou dando exemplos de alguns que eu trabalho, né? Que é o que eu faço. Mas tem vários tipos de sinistros. Sinistros de vida. Também tem. A pessoa morre. É um sinistro. É um sinistro. Entendeu? O pet. Você faz o seguro de pet, que por incrível que pareça, hoje até seguro para animais você também pode fazer. Então, assim, o seu animal que, por exemplo, está super bem, de repente ele passa mal, aí você vai acionar o seguro para poder dar atendimento. É um sinistro também. Eu, por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas em casa. E eu não tinha seguro de nenhuma das duas.
E em 2024, a minha pequena teve que fazer uma cirurgia de última hora porque ela estava com pedra nos rins. E foi um sufoco, foi um custo enorme. E se eu tivesse o seguro, não teria tido esse custo. Ou se tivesse tido o custo, seria um custo menor, porque a cirurgia estaria coberta. Então, são coisas, eu vou falar para você. Seguro hoje em dia, hoje no Brasil, é uma coisa muito que as pessoas não dão importância. Ah, eu tenho essa caneca aqui. Você faz a cotação. Ah, deu, vamos supor, R$3.000. Ah, não vou gastar R$3.000 porque eu não sei se eu vou ter um sinistro. A pessoa, ela não consegue, o brasileiro, ele ainda não consegue enxergar esse problema lá na frente, entendeu? Uhum. Se você for nos Estados Unidos, eles fazem seguro até da unha do dedo, porque eles têm esse conceito, sabe? Agora, essa primícia. Agora, o brasileiro não tem. Eles falam, não vai acontecer nada. Ou tem casos que eu vou te contar uma coisa. Tem um segurado, quando eu trabalhava ainda quando eu era CLT. Um segurado, uma vez, ele falou assim, eu não vou renovar minha pólice. Já faz 5 anos que eu pago o seguro e nunca usei o seguro, só pago e não uso. Não vou renovar. Mas não vou renovar. Falei, tá bom, então. Dei por perdido, né, o seguro. Passou 2 meses, ele ligou. Kátia, tem como você fazer o seguro para mim e aproveitar meu bônus? Eu falei assim, olha, toda classe de bônus, não. Eu falei, mas por que o senhor resolveu fazer? Não, é porque eu não fiz a renovação. Depois de 20 dias, o meu carro foi roubado. Nossa, meu Deus do céu. Aí eu pensei, eu gostaria muito de ter falado, tá vendo? Mas eu falei assim, eu não posso falar, né? Aí eu falei assim, nossa, seu fulano, então, por isso que é bom fazer, mesmo o senhor não paga, mesmo o senhor pagando e não usando, é bom o senhor ter essa garantia. Então, é exatamente isso. Às vezes você paga e você não usa. Mas quando você deixa de pagar, aí é onde você vai precisar. Caramba, né? Imagina a cabeça desse cara. Aí hoje qual que é o carro-chefe da Cacora? Um seguro que, assim, que mais sai, que você mais recomenda? Tem Então, hoje eu estou fazendo um trabalho muito bom com a agência BOC. Uhum. E hoje o meu carro-chefe, hoje o que eu tenho mais na minha carteira é moto. Por quê? Porque eu estou fazendo esse serviço que eu estou fazendo em parceria com a agência BOC, ela tem divulgado e tem me dado bastante retorno no seguro de moto. Tanto moto como aplicativo, como moto de lazer, como moto de ir de volta ao trabalho. Uhum. Então, assim, o nicho está bem grande. Agora, o meu próximo passo com a agência é alavancar minhas vendas com o automóvel. Residencial, outros ramos, eu ainda tenho pouco. A divulgação, a gente não fincou ainda uma divulgação para outros ramos. Mas, assim, a carteira de automóvel, que, no caso, a moto entra também no automóvel, ela tá bem alavancada, graças a Deus. Legal. Então, hoje, para você conhecer um pouco melhor a Cacora e as soluções que ela oferece, a equipe Talkcast está deixando aqui um QR Code na tela. É só você escanear esse código e você vai direto para o atendimento com a Kátia e com o pessoal da Cacora. Lá você vai ser bem atendido, né? Não, igual o caso que a gente acabou de vir aqui, não dá sopra pro azar. E você sabe que São Paulo, meu, o roubo, o furto de moto tem crescido assim de uma forma assustadora. Então escaneie esse código que tá na tela, perdão. Você vai falar com a Kátia, vai ser bem atendido e a sua moto, seu bem, vai estar assegurado. Fechou? Dica do Tiagão aí.
E eu entendo também o seu carro-chefe hoje ser o seguro de moto, porque hoje o roubo de moto, eu tava mexendo no Instagram e perdendo um tempo ali, eles vêm com a. Eu nem sei o que é aquilo, é tipo, não sei se é uma chave de fenda, o que que é, eles vêm, uma pedrinha assim, aí eles bate, aí coisa pra dentro e roda, já liga tudo ali, aí sobe, vai embora. É muito rápido, o É, furto de moto é segundos. Não dá tempo nem do dono gritar com o cara. Ele viu ali, chega, ele bate lá, né? Ele roda, já destravou, ligou a moto, ele sobe e vai embora. exatamente. É muito. E assim, é alto. Eu vou falar para você, Thiago, que o seguro de moto, ele dependendo, assim, na verdade, todos os seguros, vai depender muito da região, Aham. do perfil e também do bem, o ano do bem. Então, o que eu quero deixar aqui registrado não adianta não adianta o consumidor falar, tá muito caro. Na verdade, não é que está muito caro o seguro. Isso é uma avaliação. É o bem que você tem, o seu perfil e a região. Por exemplo, se você mora numa zona leste, eu, por exemplo, moro na zona leste. A zona leste é uma região de risco muito alto. Zona Leste, né? Diadema é uma região de muito alto, um risco muito alto. Muito alto. Então, assim, hoje, dependendo, por exemplo, solteiro, uma pessoa que é solteira tem na faixa etária de 25 a 30 anos. Mora na Zona Leste e tem vamos supor, uma SUV. Não vai dar um seguro de R$2.000. E isso eu vou garantir para você. Vai dar mais de R$5.000. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque tem todos esses fatores que a seguradora analisa. Então, por isso. Aí entra naquela classe de risco, né? Exatamente, entra na classe de risco. Por isso que quando as pessoas entram em contato comigo, eu solicito o CPF da pessoa, eu solicito a placa do veículo, né? Eu solicito o CEP de região e qual vai ser a utilização do bem, do veículo. Por quê? Porque essas 4 perguntas é exatamente o que vai definir a cotação, a análise da seguradora. Eu sei que hoje a gente tem muitas fraudes, a gente tem muito golpe. Então, as pessoas elas ficam realmente com medo de passar CPF, data de nascimento. Tem a data de nascimento. Então, são 5 itens. São 5 perguntas que eu faço. Por quê? Porque exatamente por causa disso, por causa das fraudes. Mas hoje a CACOR, ela entende e ela tem a LGBT, né? LGPD, né? LGPD, isso. LGPD. Eu sempre confundo essa sigla. Então, ela tem a garantia de armazenar esses dados de uma forma que não vai vazar, né, para ter algum prejuízo para o cliente. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Hoje, às vezes, quando a pessoa entra em contato e eu solicito esses dados, a pessoa ela já meio que recua, ou ela deixa de responder, ou ela não entra mais em contato. Mas por quê? Eu entendo. Eu já caí no golpe e eu sei que isso é muito complicado. E a gente sabe que tem muita gente que faz maldade, né? Você que vai entrar em contato com o pessoal da Cacor, com a CAT, pode ficar tranquilo, tá? Porque o site, o Instagram, o WhatsApp são todos verificados, né, de procedência. Agora, se for se você suspeita que seja algo diferente do que os meios de contato que a gente utiliza, no caso, o Instagram, site e tudo mais, aí você fica receoso. Mas caso contrário, fica tranquilo que
Tá seguro que nem um cofre. Exatamente. E também tem o telefone, né? O WhatsApp, ele também eu atendo, pode me ligar, não tem problema nenhum. Estou no atendimento até mais ou menos umas 21 horas. Então, se vocês qualquer dúvida que tiver ou achar que realmente não é uma coisa idônea, pode entrar em contato que eu vou atender. O Instagram é @Cacor Seguros. Não. é arroba Cacor Seguros, Seguros Cacor. segura- Seguros Cacor. Seguros Cacor. Não, perfeito. Deixa eu te perguntar também, tem alguma diferença na hora da cotação, se o carro fica dentro de uma garagem ou se ele dorme na rua? Tem alguma diferença? Tem. Tem? Tem. O dormir na garagem é mais seguro. Mais seguro. É menos exposto ao risco. Dormir na rua é mais exposto ao risco. Você trabalhar, ida e volta ao trabalho. Você tem garagem em casa e não tem garagem no serviço. Aí você deixa seu carro na rua, também tem diferença. Você trabalhar com o carro de uso de aplicativo é mais caro. Por quê? Porque ele fica mais exposto ao risco. Ao risco que eu digo não é só a roubo e furto. Colisão, é você ter um atropelamento, você atropelar uma pessoa, isso também já é um risco, é um sinistro, entendeu? Por exemplo, e se o cliente ele fala que o carro dorme na garagem, ele só vai usar para ir para o trabalho, no trabalho também tem garagem, aí para poder ele ter uma redução, por exemplo, na hora de contratar ali o seguro. E aí, só que ele tá mentindo. O carro dorme na rua, ele vai para faz outras coisas com o carro e lá no trabalho dele, quando vai trabalhar, fica também na rua. Aí acontece um sinistro. Na frente do trabalho dele, só que o carro estava exposto, lá na rua aconteceu um sinistro. Como que o corretor consegue fazer para identificar que foi uma mentira do cliente? Então, na verdade, o corretor ele não vai conseguir identificar, porque o corretor ele não analisa, ele não faz essa parte de análise técnica e nem de sinistro. Quem vai conseguir pegar essa mentira é a seguradora. Então, por exemplo, se a seguradora... Isso tudo vai ser no relato do sinistro. Então, o segurado vai abrir o sinistro, ele vai ter que relatar como aconteceu o roubo. Então, ele falou que ele guarda o carro na garagem. Aí ele pega e fala assim: meu carro ele foi furtado, ele foi roubado na porta da minha casa, porque não sei o quê. E conta a historinha dele lá, a historinha triste dele. A seguradora, ela vai desconfiar, ela vai falar assim, se ele falou e que horas que foi o roubo, aí ele vai ter que contar a hora que foi e tal, não sei o quê. Aí ele vai pegar, a seguradora vai analisar e vai falar assim, se ele falou que ele tem garagem na casa, por que ele deixou o carro na rua? Aí eles vão investigar, que é o tal chamado sindicância. A seguradora, ela tem o livre-arbítrio de fazer a sindicância, mas o segurado ele não vai saber. Ele nunca vai saber que a seguradora está fazendo essa sindicância. O corretor, ele sabe. Só que o corretor ele não vai divulgar isso, porque isso é um papel que a gente tem que deixar resguardado. Por quê? Porque a seguradora, ela vai, provavelmente, se ela encontrar algum vestígio de que o segurado mentiu, né? Omitiu informações, o que ele vai fazer? A seguradora vai negar o sinistro. Então, essa sindicância, o que é a sindicância? Vou deixar claro aqui para vocês. A sindicância vai uma pessoa física, paisano, vai chegar lá e vai conversar com o vizinho. Chega lá na sua casa, no vizinho do Tiago, e fala assim:
Ah, o Thiago, ele tem esse carro, ele guarda sempre na garagem? Não, não guarda. Ele sempre deixa na rua, porque ele chega tarde, muito tarde da noite, e ele deixa sempre dormindo na rua. Isso já é um ponto negativo para o segurado. Uhum. Aí ele vai no serviço do Tiago. Chega no serviço do Tiago, ele começa a fazer pergunta para as pessoas, mesmo que estão lá dentro, trabalham com você. E aí, ele nunca vem trabalhar de carro. Ah, ele usa o carro para fazer serviço comercial. Aí pronto. Esse já é o motivo da seguradora negar, Uhum. entendeu? Tem toda uma investigação. Tem. Mas esse trabalho que você trouxe agora de investigação, ele é feito de uma forma, como que eu posso falar, por um profissional, um policial, alguém do tipo assim, ou é um... Não, é um profissional da seguradora. Entendi. É, pode ser um profissional da seguradora ou pode ser um profissional contratado pela seguradora. Tipo um detetive. Entendi. Sabe aqueles detetives que Sei. quer pegar coisa errada? Sei. Então, Detetive do amor. exatamente. E como que funciona o seguro para celular? Que o roubo de celular também, tipo, tem marca que é o que tem alguma elevação de valor, assim. O roubo de celular, na verdade, Tiago, ele não tem o perfil, né? Uhum. A única pergunta que tem lá do perfil que se a pessoa que é o proprietário, se ele tem a faixa de idade de perfil de risco ou acima do perfil de risco. Então, por exemplo, se for acima de 26 anos, a seguradora já qualifica que a pessoa ela tem aquele bem para trabalho ou Uhum. que ele tem mais cuidado. E a pessoa que está, o jovem, que é entre 18 a 26 ou uma criança, que você vai fazer um seguro, ele já sabe que o risco é maior de Uhum. quebrar, de perder, de acontecer alguma coisa. Então, aí eles já elevam o valor. Por exemplo, é porque nem quando lançou o iPhone 17 foi uma febre. Todo mundo queria, quem tem grana comprou. Quando lançam, por exemplo, quando a Apple lança um celular, tipo, novidade, o pessoal procura seguro para colocar. Tem alguma diferença de valor por ser lançamento, marca de celular ou não? Não, Não, né? não. É celular. É celular, não tem, e é mais para avaliar o que é avaliado mesmo a pessoa, é o usuário. O usuário, é a pessoa que tem o celular, é a Isso, avaliação feita. isso. Entendi. O seguro para pet. Hum. Tem diferença também do porte do cachorro? Por exemplo, se é um Rottweiler, se é um Doberman, se é um... Tem alguma diferença? Não. Se é um cachorro Você menorzinho diz no valor? no valor? Não. Porque hoje a gente trabalha, hoje a maior seguradora de pet é a Pet Love. Aham. Então, eles têm os planos. Então, o valor é por plano. Então, por exemplo, tem o plano simples, que cobre algumas coisas, vacinas, algumas coisas. E tem o plano top, que é o que cobre tudo: cirurgia, acupuntura, fisioterapia, cobre tudo. Então, é por plano. No Aham. PET é por plano. Então, o que você quer contratar? Ah, eu quero contratar X coisa. Ah, então é esse plano e você vai pagar esse valor. Entendi. Então, por exemplo, para pet, então não faz tanta diferença se o Não, cachorro dorme na garagem ou se não, ele dorme lá na cama com o dono. não. É por plano. É por plano. Por plano. Isso. Ah, entendi. Porque a minha mãe tem um cachorrinho pequenininho, como que é? Pincher, né? Aquele bravinho, né? Sim. Aí ele inventou de pular da escada pra imitar o gato. Porque ela tem um gato, que aí ele foi encher o saco do gato, o gato pulou, só que o gato tem 7 vidas, né? E aí o gato tem aquele molejo. É. E ele não tinha. Ele achou que ele conseguia, ele pulou ali e quebrou a patinha. Aí ela. O seguro parece que não cobriu, ela teve que desembolsar uma grana pra fazer cirurgia. Só que, por exemplo, se um pastor alemão, por exemplo, salta daquela altura, ele não corre risco nenhum. Porque Sim. ele já é um cachorro de grande porte, um osso muito mais forte, né? Sim, sim. Mas é por plano. O PET é por plano. Por plano, né? Isso.
para o público do Talkcast, que entrar em contato hoje com a Cacor, né? Tem um desconto, tem algo especial lá que você pode trazer para o público que vai te procurar para... Sim. Sim? Consegue, Kátia? Consigo sim dar um desconto. Consigo desconto com certeza na seguradora. Então, assim, quem entrar em contato e falar que assistiu o nosso Talkcast... Condição especial. Condição especial. Que moral, hein? Mas é isso. Kátia, muito bom o nosso papo, né? Muito legal falar com você, entender um pouco da sua trajetória, entender um pouco sobre a Cacor, as soluções que a Cacor oferece, né? Neste momento, eu queria pedir para você, gentilmente, mandar um recado para aquele cliente que está em dúvida de contratar um seguro, de contratar uma seguradora, está na dúvida se vale a pena ou não. Eu queria que você mandasse um recado para este cliente, por que escolher a Cacor? Bom, a Cacor, ela está no mercado, não tem muito tempo, mas garanto que para você que você vai ter um bom atendimento, garantia de serviço, transparência, um conhecimento bem amplo de todos os seus o seguro que você contratar. Hoje, o nicho maior da Cacor é moto e automóvel. Eu espero que vocês entendam o meu lado quando eu peço os dados para que a gente possa fazer uma cotação. E venha para a Cacor. Venha conhecer o nosso serviço. Eu acho que o serviço da Cacor vocês vão realmente conhecer no seu pós-venda. Tá bom? E é isso. Esse é o Talk de hoje, Kátia. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Muito obrigado. Papo legal. E é isso. Valeu. Falar a verdade sem forçar simpatia. Luzes acesas, vamos começar. Gente esperta, pronta pra falar. No Talkcast não tem quem duvide. Aqui a palavra é quem decide. Vamos levar realidades ao ar. Conversas francas num só lugar. Microfone aberto pras verdades. Vem escutar as novidades. Talkcast, estamos no ar. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar. Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Contamos histórias com humor e xinga. Receitas da vida a gente traz na rima. Sem filtro, sem enrolação. É papo reto, pura convicção. Vem conferir, sintonizar na vibe. Talkcast é onde tudo transborda. Mentes brilhantes, sempre em destaque. Você não perde o fio da meada. Talkcast, estamos no ar. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar. Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Onde quem será a bola da vez? Quem diria? Falar a verdade sem forçar simpatia. Seja bem-vindo ao Talkcast. Eu sou o Thiago. Bate na sua cara. Oi, aí, nego, beleza? Tranquilo? Da hora? Sigo lá, hein, meu bom. É mesmo? Da Segue hora, nós lá, é ô, mesmo? tá Aí ligado, você. Ó, então você vai ficar famoso. Vou gravar você aqui, ó. Ô, Dá um tamo salve nós junto, lá. hein? Tamo junto, nego. Ô, É Thiagão, nóis, tá falou. fudido, hein? Valeu.